Então, o oráculo serve para ajudar as pessoas, e a previsão só vai ser assertiva quando o teu intuito for esse, de ajudar o outro sem julgamento. Ele pode perguntar qualquer coisa para mim, o mais absurdo, e eu tô ali para ajudar. Eu acho que o caminho é esse. O não julgamento, ele é a grande chave, a grande porta. Sim. Que é realmente você ouvir aquele ser humano. De coração aberto, não importa a barbaridade que ele esteja me perguntando, né? E é um confessionário. Todos os dias é um confessionário. Desde clientes que perdem entes queridos, que perdem filho. Eu digo assim, cada ser humano, respondendo aquela pergunta que ficou lá atrás, eu vou lembrando, né? Por exemplo, uma pessoa que nasce para ser médico, ele tem aquele estômago de médico, né? De ver um acidente, uma coisa horrível, e ter o sangue frio para poder ajudar sem ficar chorando, sem se desequilibrar emocionalmente. Eu não conseguiria, né? Eu já trabalhei em centro cirúrgico e é muito complicado. Eu até seguro, mas não é a minha vibração, é muito densa, muito matéria para mim. Mas quando eu estou numa consulta, e se a pessoa passou por uma grande perda, algum sofrimento, ela pode falar o que ela quiser, eu vou ter empatia, vou ter acolhimento, mas eu nunca vou me desestabilizar. É impressionante. E eu sou uma pessoa emotiva, mas quando eu estou trabalhando, é outra pessoa. Por isso que existe a Adriana, bem diferente, é tipo fragmentada mesmo, né? Como existe a Maria da Graça, a Xuxa Meneghel, que é a Xuxa e a Maria. Então, existe a Adriana, que não tem nada a ver com a Drica. São duas personalidades, quem conhece sabe, completamente diferentes. Muito diferentes, mas eu sei quem eu sou em cada momento. E você falou que você abre as linhas de probabilidade. Sim. Né? Existe diferença? Porque, por exemplo, existem previsões que a gente está falando do agora e nós estamos falando literalmente do futuro. Como que tem essa separação do agora, essa linha do tempo? Vamos entrar na parte técnica agora do que eu estudei a vida toda, para poder falar, né? Porque até então eu estava falando mais por... Vou até cruzar a perna aqui, vou me localizar aqui, gente. Então, vou tentar ser um pouco didática, porque é uma coisa tão abstrata isso para explicar, mas eu acho que isso é importante para que as pessoas não caem em mão de picaretas. Exatamente, Drica. Porque aquela pergunta que você fez, de repente a pessoa perdeu um emprego, ou, sei lá, que não teve filho e quer ficar em casa, então você é taróloga. Se você usa essa ferramenta como uma função de trabalho, eu nunca imaginei que fosse meu trabalho. Eu sou formada em outras coisas, né? E aquilo foi tomando uma dimensão tão grande que um morreu e o outro veio com tudo. Mas se você dá um conselho para uma pessoa e aquele conselho está dissonante com o propósito dela, com a consciência profunda dela, você tira ela do caminho, você estraga a vida dela, você cria karma para você e para outra pessoa, e é como aquela coisa de Ganesha, o Ganesha que está ali. O Ganesha é o grande obstáculo. Então, vamos falar assim, se eu estou numa prova, estou lá no ensino fundamental, a professora me dá uma prova, aí tem eu não sei aquela questão, não sei, vou zerar a prova, e tem um coleguinha do meu lado, e ele sabe as respostas. Aí ele pega e me dá as respostas e eu colo. Aí eu passo de ano, só que eu não aprendi nada. Então, a pessoa que faz uma previsão sem ter essa responsabilidade, ela tira a oportunidade da pessoa passar por aquele problema e resolver aquilo, e o universo vai ter que fazer todo um ajuste novamente para criar aquele mesmo problema, porque você deu a cola errada ainda, e a pessoa não aprendeu nada. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Tá. A responsabilidade que é intervir no livre-arbítrio de uma pessoa. E a gente está invadindo o espaço sagrado daquela pessoa, né? E é por isso que eu não faço previsão para quem não me pediu e fez a troca comigo. Falar o dinheiro é importante, na minha vivência porque o dinheiro é a troca que eu preciso para que a pessoa queira realmente escutar aquele conselho que eu vou dar,
Ela está me dando o aval de que eu posso falar qualquer coisa que eu senti, e ela vai abrir a porta para eu entrar na energia dela. É tipo um acordo, é um pacto. Você me paga e eu te entrego o que eu tô vendo. Todas as vezes eu tive blog quando eu tinha programa na Rádio Mundial, e eu tinha blog quando eu saía do programa, eu atendia todo mundo for free. E eu tinha a Hora da Fada, também num grupo do Facebook que eu respondia todo mundo. Aquilo foi um aprendizado para mim, porque o que eu percebi? Que quando eu falava as coisas, entre aspas, gratuitamente, que eu cedia, a pessoa não levava a sério. A pessoa não dá valor. Não dá valor. É lógico que existem exceções, mas sempre a mesma voltava, que é aquilo que eu te falei do Centro Espírita e da Umbanda, voltava sempre a mesma. Ela não entendia que aquilo era um trabalho de doação, e que por doação, ela também, como uma pessoa amorosa, deveria compartilhar, que era a única coisa que eu pedia, para que outras pessoas também chegassem no blog. Ela fazia o contrário, ela não divulgava para que ela pudesse voltar toda semana e colocasse as perguntas dela, e eu ficava ali naquelas mesmas pessoas. Então era um trabalho de doação que, por outro lado, vinha um egoísmo. E em contrapartida, você também desequilibrava a sua balança. Sim, né? Sim. Eu também, teve um período que eu entrei nesse contexto. Porque é dogmático, porque isso vem da religião, dizendo que isso é uma coisa de Deus, e que por ser um dom de Deus, eu não posso cobrar. E quem vai pagar meu boleto? E que espiritualidade não pode ter relação com a matéria. Não, então a Elis Regina, que tem o dom do ouvido absoluto, ela também não pode cobrar? Ela tem que ir lá cantar for free? A Ivete Sangalo? Isso é muito preconceito, então, assim, não é por aí, né? Isso é o nosso sistema de crença, foi o que nós ouvimos. E quem garante que as previsões vêm através da mediunidade? Existe uma diferença entre paranormalidade e mediunidade. Não são as mesmas coisas. Nem sempre, quando eu estou numa previsão, eu estou acompanhada. Nem sempre. Eles só vêm falar no meu ouvido quando eu, sozinha, com o meu equipamento mental, não consigo chegar a uma resposta. Percebe? A ajuda de seres que são extremamente elevados nunca vão cobrar nada para fazer. Eu só agradeço toda vez que eu acabo uma consulta de ter ajudado aquela pessoa. Mas o envio de mensagens do plano divino, ele só vem quando eu sozinha não dou conta. Aí vem uma imagem, vem uma voz, vem alguma coisa para falar que não tem nada a ver com o que eu estou vendo e que eu tenho que dizer para a pessoa. Mas a paranormalidade nada tem a ver com a mediunidade. De você, naquele momento, ser um mediador, né? Receber algo e... Mas essa mediação, 90% das vezes, como eu estava explicando, é de mim mesma. Sou eu em outros planos de existência. E aí eu vou ter que voltar para começar a explicar aquelas probabilidades que a gente começou a falar, né? Mas esse ponto que você falou é incrível, porque muitos desconhecem que muitos mentores nossos são partes nossas mais evoluídas. Sim, são partes suas. Tudo é afinidade. Tudo é afinidade. Então, ninguém vem para te ajudar se você não faz parte daquela egrégora, né? Ou seja, é um conhecimento que você já tem. Você já tem. É como se tivesse uma nuvem, pessoal. E quando você encarna para ser aquela personalidade, você resgata da nuvem algumas características e dons que você precisa para exercer quem você é nessa vida. Tá tudo lá na nuvem. E você pega para exercer. Então, quando eu estou trabalhando, eu também, algumas vezes, eu acesso essa nuvem. Então, existe a Adriana, que não é nem a Drica, mas uma parte da Adriana que foi médica, curandeira, outra que foi música, vão pegando várias coisas, né? E juntando para canalizar naquela resposta e ajudar aquela pessoa. Não é uma coisa tão simples de explicar, é muito abstrata. Mas voltando às probabilidades. Vamos lá. As probabilidades. Então, como é que acontece a previsão? Vamos lá, a parte técnica, eu vou tentar explicar. Você está aqui e você tem que chegar aqui, ok? Uhum. Na tua vida.
Você tem um propósito. Esse propósito que as pessoas buscam não é algo tão definido. É algo como ligado aos arquétipos. Então, se você pega os 12 signos, são 12 arquétipos, os orixás são arquétipos, o signo chinês arquétipo, Jung tem os arquétipos, né? Então, tem o criador, o governante, o herói, o ingênuo, o criativo, tem vários arquétipos. E durante a vida, como nos orixás, você pode navegar entre diferentes arquétipos. Quando você dá a luz e é mãe, você vibra mais na Oxum. Se você está mais na balada, quando você é mais jovem, a sexualidade, você está mais na Yansan, né? Quando você está estudioso, você está mais no Oxalá, e assim vai os diferentes arquétipos, que não precisa ser um só durante a vida toda. Mas é interessante você reconhecer aonde você está, em qual arquétipo você está vibrando. E é uma coisa simples, às vezes a pessoa acha que o propósito de vida dela é uma coisa mirabolante, com várias coisas, e ela pergunta, e no mapa astral existe mesmo a possibilidade de ver, mas é algo um pouco bem mais simples do que as pessoas entendem, né? Então... É uma expectativa muito grande sobre isso. O Saraceni falava da magia divina, né? Os raios do amor, o raio da beleza, o raio da criação, da transformação, de Oxumaré. Então, existem aquelas coisas simples. Se você nasceu para ser uma pessoa amorosa e praticar o amor e ensinar o amor para as pessoas, esse é teu propósito. Se você pegar a Cabala, a árvore da vida, com os sefirotes, você vai ver que cada lugarzinho da Cabala também é um propósito, né? A justiça, a pessoa que lá, ela nasceu para ser advogada, e não necessariamente ela trabalha na justiça, ela precisa ser advogada. Ela é uma pessoa muito justa, correta, que defende os outros quando precisa, ela tem o arquétipo da justiça. Então, dentro dessas probabilidades, agora num campo mais amplo, não numa pergunta assim, devo voltar com meu namorado, mas numa coisa mais ampla, numa coisa mais importante para ser falada, a pessoa tem que sair do ponto A, como é o coach, e chegar no ponto B. Para chegar no ponto B, ela tem diversos caminhos. Ela pode ir numa linha reta, que é meu trabalho como fada, que é entregar para as pessoas o caminho mais suave dela chegar no ponto B. Para que ela vai passar por obstáculos, desvios, se ela pode ir numa linha reta, onde ela pode chegar onde ela quer, mais amorosamente, mais suavemente, mais feliz. Ou ela pode ir fazendo vários desvios, obstáculos, sofrimentos, dores, né? Até chegar no ponto B. Então, isso é o livre-arbítrio, você tem uma escolha. Dentro do oráculo, quando a gente faz uma previsão, é como eu te disse, se você for para o campo A, está totalmente fechado, não é o momento agora. Daqui 6 meses a gente pode olhar de novo, agora está fechado. O campo B está um pouco melhor, o campo C está fantástico, vá para o campo C. Então, é um direcionamento do que eu faço através dos oráculos dentro dessas probabilidades. Mas o livre-arbítrio, ele é muito, não sei se é a tua próxima pergunta, ele é algo muito pequeno, nós quase não temos livre-arbítrio. Então, quando você diz para mim, eu não faço uma consulta de oráculo, como eu também não faço, já fiz, eu tenho amigos que quando eu preciso eu consulto, mas assim, quanto mais bruxística você é, quanto mais apropriada do seu tempo e espaço, vivendo no presente, consciente de quem você é, menos os oráculos vão influenciar na sua vida, porque você está dentro do seu propósito e você tem certeza de onde que você tem que ir, das decisões. E não é escolher entre a roupa azul ou a roupa verde, eu estou falando de coisas muito importantes na vida. Às vezes mudar quando a pessoa me pergunta assim, Drica, eu sou casada, tenho 2 filhos, e eu estou com vontade de sair daqui para morar em Portugal. Acontece muito. É o melhor momento? Devo fazer isso? Aí eu falo assim, a gente tem que fazer várias perguntas, porque você envolve uma família. Será que vai ser bom para os seus filhos? Será que o teu marido vai ter um emprego melhor lá a longo prazo? Então, tudo isso é perguntado no oráculo, porque você está envolvido numa teia. Então, o teu destino influencia todas as outras pessoas à sua volta. Se você tem uma família coesa e um filho seu fica doente de uma hora para outra, muda todo o teu destino. Então, o destino só é previsto a curto prazo. E o livre-arbítrio é muito pequeno. Então, quanto mais a pessoa, entre aspas, é bruxa,
mais difícil é para fazer uma previsão para ela, né? No jogo de búzios é igual. O búzios tem muita tradição, por muito dogma. Então, existe o dia certo, os dias que são possíveis abrir os búzios, as consagrações, os horários corretos, a época do ano que é fechado, na quaresma. Então, assim, tem toda uma tradição daquilo. Então, quando você bate os búzios, que a gente fala que é olhar os búzios, não é jogar, né? É olhar os búzios, tem que ter aquele carinho. Então, quando você olha os búzios e eles saem fechados, ou o Exu não responde, não adianta que naquele dia não vai rolar. Aquela energia com você não teve compatibilidade, a pessoa tem que voltar outro dia. E existem casos que assim, a pessoa te procura, mas ela não se permite ouvir? É muito curioso isso, né? Homem é mais difícil. É interessante. Homem é assim. Eles chegam e falam assim, que é sobre trabalho e dinheiro, sempre. E é tudo mentira. Pode até ser trabalho e dinheiro, mas tem sempre um enrosco emocional. É só a pontinha ali, né? É porque não quer dar o braço a torcer. Então a gente abre ali, né? E eu começo a falar, aí com o tempo, aí, no decorrer da consulta, acaba falando, né? Ai, porque eu tive uma namorada, ou porque eu tô com a esposa tal, ou porque ele tem uma amante. A coisa começa a desenrolar para as coisas serem destrinchadas e resolvidas. Muito me pergunta assim, qualquer oráculo serve? Então, Drica, você pode fazer a leitura com o baralho egípcio? Você pode fazer com o tarô? Você pode fazer com o baralho cigano? Você pode fazer com o Lenormand? Qual é a diferença de a gente fazer as runas? Normalmente, cada pessoa é como falar uma língua. Cada oráculo é como se falasse uma língua. Então, vamos dizer assim, o Lenormand é um francês, o tarô é um alemão, as runas é, sei lá, uma outra língua qualquer, um japonês. Então, quando você vai aprendendo oráculos diferentes, é como você tem que entender, assim como numa língua, a cultura daquela região, aquele oráculo. Então, os búzios da parte afro, as runas, os celtas, os druidas, os anglo-saxões, né? O Lenormand, que tem toda a coisa francesa. Então, quando você aprende uma língua, você também tem que entender aquele povo, aquela cultura, porque senão, eu fui professora de inglês muitos anos, então se eu não tivesse morado fora, talvez eu não teria entendido que tempo é dinheiro para uma americana e como é que funciona, porque o inglês é uma língua muito de verbo, muito prática, né? O latino é muito emocional, muito cheio de qualidades e de verbo, o inglês não. Então, cada oráculo, ele fala uma língua. Quando eu vou escolher o oráculo que eu vou fazer para a pessoa, eu vou desde como a pessoa é, o que eu estou sentindo com relação a ela, mas normalmente no meu dia a dia, de uns tempos para cá, durante o ano eu vou diversificando. Então eu falo, olha, esse mês eu vou trabalhar com as runas, esse mês eu vou fazer quiromancia online, né? A pessoa faz um vídeo, uma foto das mãos e eu faço a análise das mãos. Então, assim, são vários oráculos, então conforme o ano eu abro para alguma coisa. Quando a pessoa pede, eu quero aquele oráculo, eu obedeço o que ela quer, para mim tanto faz, contanto que não seja, por exemplo, a bola de cristal, esse não faço online, mas o resto a gente faz, mas eu deixo sempre o baralho cigano de um lado e as runas do outro, porque na hora que a pessoa vira para mim e começa a falar, chegar ali na câmera e falar assim, eu quero saber se meu marido está saindo com outra, aí eu vou pro baralho cigano, não tem jeito. Ele é o fofoqueiro e ele vai falar sobre as coisas mundanas, dinheiro, sexualidade, traição, esse tipo de coisa. E aí eu tenho alguns métodos que eu utilizo para confirmar aquilo que eu estou vendo, mas sempre levando em consideração o que eu falei lá no começo, de como eu vou dar essa notícia para a pessoa. Gente, curiosíssima para saber a leitura com a bola de cristal. Com a bola de cristal, para mim, isso era só nos filmes. A bola de cristal é o oráculo mais diferente. Uma vez o Rony Von me chamou no programa dele e eu levei todos os oráculos menos a bola, e era o que ele mais queria. Ele me deu tanta bronca, eu fiquei até com vergonha, porque eu tenho tanto apego, a minha coisa, meus oráculos, que eu falei, eu vou tirar minha bola de cristal para levar, vai que quebra, cai, e aí eu não levei. Ele ficou bravo, mas a bola de cristal, eu fazia quando eu atendia presencialmente, eu deixava em cima e eu mostrava para as pessoas o que ela mostra. Ela está muito ligada à
a coisa figurativa, a clarividência. Isso que eu ia falar, você vê imagens, literalmente, abre campos para você. Sim, vidas passadas. Ela não é assertiva, pelo menos para mim, pode ser que alguém tenha se especializado nisso e seja para aquela pessoa especialista na bola. Eu não conheço ninguém tão assertivo assim, porque ela traz figuras. Então, você tem que interpretar aquele desenho, ou aquela imagem, ou aquela cena que você viu. Então, a parte esquerda da bola está mais ligada ao passado, a parte direita ao futuro, a parte da frente a um futuro próximo, atrás o que passou faz muito tempo, ao centro o presente, a parte de baixo, a parte de cima tem vários ângulos, e às vezes você não está num dia bom para ver muita coisa. Porque eu trabalho com four clairs, 4 claridades, que a gente chama. A clarividência, que é ver, as pessoas têm uma noção que eu preciso explicar do que é isso. Quando fala assim, você é clarividente, quer dizer que você está vendo ali, estou vendo uma imagem, estou vendo um cacique, estou vendo um mentor, não é necessariamente assim. Às vezes até é, mas não necessariamente você vê dentro da cabeça, ou você olha para o terceiro olho da pessoa e você vê a imagem atrás, a aura e tal. Então, a aura é muito mais fácil de ver, eu posso até ensinar a pessoa de casa depois, se ela quiser aprender. É uma coisa que eu ensino nos cursos. Para a gente não esquecer. Eu falo mais que como é que é o nome da cobra, né? Deixar eu falo até amanhã. Então, a primeira das paranormalidades, das percepções extrasensoriais, é a clarividência. Aí a pessoa vira e fala assim, eu sou vidente. Vidente todo mundo é porque você enxerga, a não ser que você seja cega, você é vidente. Clarividente faz parte da percepção extrasensorial da clarividência. Depois tem a clareaudiência, que é ouvir. É o que mais acontece comigo. Comigo também. E eu pergunto para ser respondida às vezes, porque às vezes eu estou num mato sem cachorro ali naquela consulta e falo, meu Deus, vocês têm que me ajudar aqui, como é que tá, né? Aí fala no ouvido. Então, a clareaudiência é ouvir. Depois existe a claricinese, que é, por exemplo, eu pegar um anel seu, esse não rola, porque não é alguma coisa de mais orgânico, né? Mas, por exemplo, um relógio que você está usando há muito tempo, um brinco, alguma coisa que era da sua avó. Então, existe muito isso nos médiums nos Estados Unidos, daqueles programas. Você pega alguma coisa que era da pessoa e você pega as emoções, o que você sente com relação àquilo. Claricinese. Eu só tenho menos. E depois existe a clariciência, que também é um outro meu mais forte. Clareaudiência, que é ouvir, e a clariciência. A clariciência é como se fosse um circuito direto, que é aquele botão que eu aperto quando eu vou fazer a consulta, que eu simplesmente decido que eu aperto aquele botão e ligo. Agora eu vou receber tudo que eu preciso. Vem de download. E a clariciência é isso, simplesmente a mensagem que vem, e ela chega dentro da sua cabeça, como se fosse um raio, uma luz. Você sabe, é um insight. Você sabe porque você sabe, não tem explicação. É aquele negócio do id para o ego, rápido, né? Então, existem essas 4 claridades que são da parapsicologia, entre outras, mas é o que é o mais usado, né? Depois, na parapsicologia, tem a telepatia, tem outras coisas, né? A pré-cognição, que está ligado a ver o passado, vidas passadas, que é muito a bola de cristal voltando ali, né? Eu volto, tá? Eu tô conectada na nuvem aqui, então o assunto para e depois eu retomo. É uma loucura que eu tenho. Então, aí vem a bola de cristal. Então, você vê imagem, de repente eu olho ali e vi um pássaro na parte esquerda da bola. Eu vou virar para você e falar assim, engraçado, Renata, eu tô sentindo aqui que mais ou menos há uns 25, 30 anos, nem sei quantos anos você tem, Renato, mas aos 25, 30 anos existia uma coisa um pouco mais de liberdade para você. Você se sentia um pouco mais livre para ser quem você é, fazer as coisas loucuras que você fazia, e que hoje em dia está um pouco mais engessado. Dependendo da asa que eu vejo, por exemplo, porque é muita simbologia com muito oráculo, né? Então, por exemplo, se as asas são compridas, se as asas são curtas, se são vários, se é um pássaro só, se são vários pássaros, né? Você tem interferência de outras pessoas nessa sua liberdade. Se essa liberdade é só quando você se sente, por exemplo, que você está viajando, que você se sente mais livre. Tudo isso vai falar para mim como clariciência. Então, a bola, ela exige que eu esteja num dia muito bom e que a pessoa não exija uma resposta imediata e certeira, tipo assim, meu marido tá me traindo?
são coisas mais abstratas. Entende? Nossa, mas que incrível, eu nunca tinha ouvido falar. Não?